dia, povo abençoado, como vocês estão? Mais um dia que o Papai do Céu nos proporcionou para juntos adorarmos a Ele, amém? Graças e paz, irmãos, meus amigos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta hora, neste momento, para gravar mais um vídeo. Esperamos em Deus, esperamos na vida de cada um a prosperidade, a paz, a alegria, a transformação dos corações, que vidas podem se alegrar junto conosco. E quem saber os louvor, venham cantar junto e que vamos se alegrar no Senhor. Para todos sempre nós temos que estar na presença do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. 400 da África Cristã. É Jesus vivendo cada dia. É Jesus, eu tenho alegria. É Jesus, com doce harmonia. É Jesus, escuta a paz de Deus. É Jesus, a rocha inabalável. É Jesus, um homem comparável. É Jesus, o Deus tão adorável. É Jesus, eu tenho a salvação. É Jesus, a graça infinita. É Jesus, pobreza e maldita. É Jesus, minha alma é bendita. É Jesus, sempre vive ser. É Jesus, a rocha inabalável. É Jesus, um homem comparável. É Jesus, um Deus tão adorável. É Jesus, o mal não temerei. É Jesus, não temo mal a morte. É Jesus, estou firmado e forte. É Jesus, meu barco rumo norte. É Jesus, eu sempre viverei. Vamos louvar a Deus com o hino 88 da Harpa Cristã. Jesus, meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor revela-me. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim, revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor. E com veras louvor
nós vamos para o momento da palavra. Está em Marcos 11, do 20 ao 26. Quem crê que Deus tem algo grande para fazer através de mim e de você, na sua vida e através de você, amém? Está escrito assim: no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disser, então isso será feito. Aleluia. Por isso eu afirmo a vocês, quanto vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Aleluia. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. É verdade. Aleluia! No dia anterior a esse acontecimento, Jesus teve fome. E ele viu de longe uma figueira e ele se aproximou para ver se encontrava algum fruto. Chegando lá, viu somente folhas. Ele amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos observaram o que ele tinha dito naquele momento. Nesse dia, como nós vimos aqui, eles estavam passando perto da figueira e observaram que a figueira estava seca desde a raiz. E Pedro falou assim: vê, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E olha o que Jesus diz: tenham fé em Deus. Se vocês disserem a este monte: levanta-se e jogue-se ao mar, e não duvidarem, mas crerem que será feito, assim acontecerá. Pois tudo que pedirem em oração, se não duvidarem, mas tiverem fé que acontecerá, assim acontecerá. Amém. E ele conclui dizendo que se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, vocês devem perdoar, para que vocês também sejam perdoados pelo Pai que está nos céus. Porque se vocês não perdoarem, também não receberão perdão. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é o poder da oração de fé. Meu amado e minha amada, se vocês tiverem fé ao pedirem algo ao Senhor, como o Senhor Jesus disse, e não duvidarem em seu coração, tudo será possível. Vai acontecer conforme você pediu ao Senhor. E nós vamos observar algumas pessoas na palavra que pediram a Jesus e receberam porque tiveram fé. A primeira pessoa que eu quero mencionar é o cego Bartimeu. Jesus, ele chegou em Jericó e quando ele estava saindo de Jericó, à beira do caminho estava ali Bartimeu, filho de Timeu, um cego. Mas antes de continuar aqui, eu quero trazer uma curiosidade aqui. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Barrabás, filho do Aba. Quando Jesus estava para ser crucificado, estava Jesus e Barrabás ali para ser crucificado. E foram falar com o povo quem eles queriam que fosse salvo, solto naquele momento ali. E o povo pediu: solta Barrabás, crucifica Jesus. Na verdade, Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Ele se entregou e Barrabás foi solto. Aleluia. Barrabás era aquele que precisava, que era necessário ser crucificado. Ele tinha pecado. Era eu e você ali. Eram os Barrabás. Nós é que tínhamos que ser crucificados. Mas Jesus se entrega em nosso lugar para que nós fôssemos soltos naquele momento, salvos. E aí nos deu o poder de sermos filhos do Aba, filhos de Deus. Quando Jesus se entrega, nós nos tornamos
os Barrabás, os filhos do Abba, porque ele morre no nosso lugar e nos dá o poder de sermos filhos, amém? Então, voltando aqui no texto, né, que Bartimeu estava ali no caminho pedindo esmolas, ele ouve que é Jesus, porque o cego, ele é cego dos olhos, mas ele apura a audição, ele apura o paladar, ele apura os outros sentidos quando ele é cego. E ele ouve que é Jesus e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quando a palavra fala gritar, que ele começa a gritar, olha o significado de clamar. O significado de clamar é gritar, bradar, implorar, suplicar. Ele estava clamando. Porque quando você tem uma emergência, por exemplo, a sua casa está pegando fogo. Você não fala assim: fogo, está pegando fogo. Você vai falar: fogo, me ajudem, está pegando fogo. Porque é uma emergência. E assim era Bartimeu naquele momento. Era uma emergência ele enxergar. Quanto tempo ele estava ali cego. E teve uma oportunidade dele enxergar. Ele começou a clamar. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que as pessoas fizeram? Começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. Aleluia. Né? Quantas vezes a gente está pedindo por algo? Quantas vezes você está orando por algo e o inimigo vem falar assim: não adianta mais você pedir por isso não. Quanto tempo você já está pedindo por isso? Quanto tempo você já está orando pela sua família, pelo seu filho? Quanto tempo você está pedindo uma cura para o Senhor e você não recebeu ainda? Para de clamar. Não adianta clamar não. Foi assim que fizeram. Não adianta você ficar falando, chamando Jesus não. Jesus não vai parar para você não. Jesus tem algo mais importante para fazer. E aí, o que Bartimeu faz? Ele parou? Não. Ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia, aleluia. Bartimeu não desistiu de clamar. Não desistiu mesmo que os outros falarem para ele pararem. Ele não parou de clamar. E aí, o que acontece? Jesus para e manda chamá-lo. Oh, glória, aleluia. Bartimeu, naquele momento, ele lança a sua capa. Ele se põe de pé e vai em direção a Jesus. E o que é capa? Alguns vão dizer que a capa significava que ele tinha uma autorização do governo para pedir esmolas, pois era um mendigo. Para Bartimeu, a capa era um atestado claro da sua cegueira, pois simbolizava tudo o que não era adequado e que, portanto, precisava ser deixado de lado. Alguns dizem que a capa era uma proteção do frio, da chuva. E de fato era, né? Mas o mais importante, o fato é que a capa era tudo o que Bartimeu tinha. Amém. Na sua cegueira, Bartimeu, tudo que ele tinha era sua capa. E quando Jesus o chama, ele lança aquela capa fora, porque ele fala assim: eu não vou precisar mais disso. Eu não vou ser mais cego. Agora que Jesus me chamou, eu sou nova criatura. Aleluia. O passado já não importa mais. O que importa é que ele me chamou. E se ele me chamou, eu vou ser curado. Se ele me chamou, eu vou ser salvo. Aleluia. E Bartimeu vai em direção a Jesus, e que Jesus fala com ele: a sua fé o curou. Oh, aleluia. Bartimeu foi curado porque teve fé. Você tem fé para receber de Jesus aquilo que você tem entregado? Bartimeu começou a enxergar e começou a seguir Jesus. Aleluia, porque não há caminho melhor. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Se foi o Senhor que me salvou, se foi o Senhor que me curou, eu vou segui-lo, eu vou segui-lo. Aleluia. A segunda pessoa que eu quero mencionar é uma certa mulher cananeia que a Bíblia menciona, que vai atrás de Jesus, clamando, gritando por sua filha que está endemoniada. Ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E Jesus nada responde. Ela recebe logo de cara o silêncio de Jesus. Já vem um primeiro empecilho por aí. E os discípulos falam para Jesus: manda essa mulher embora, vem atrás de nós gritando. Mas essa mulher não para.
ela não desiste. Jesus vira para ela e fala assim, eu vim só para os filhos de Israel. E aí ela se ajoelha naquele momento. Oh, glória! Aleluia! Ela se ajoelha e adora ao Senhor. Ela está orando ali, ela está pedindo e ela diz, Senhor, me ajuda. Aleluia. E Jesus vira para ela e fala assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela, mesmo assim, né, para muitos seria assim a resposta final para desistir, né? Muitos falavam assim, quer saber? Eu vou embora, não adianta mais. Não adianta, Jesus não quer me dar resposta, ele já me deu vários nãos. Mas não, ela não desiste. Ela responde assim, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa dos seus donos. Aleluia. Sabe por que Jesus ele vira para ela, mulher, grande a sua fé? Sabe por que Jesus fala isso, meu amado e minha amada? Porque Jesus ele está falando assim, não é certo tirar o pão dos filhos. Ele tem um pão para dar. O pão simboliza a cura, simboliza a bênção. E ela responde assim, eu não preciso do pão inteiro não, uma migalhinha só basta, Senhor. Aleluia. Eu não preciso da bênção inteira não, uma migalhinha que o Senhor me der, a minha filha vai ser curada, Senhor. Eu creio que uma migalhinha do Senhor basta para minha filha ser curada, Senhor. Eu creio. E Jesus responde, mulher, grande a sua fé. Aleluia. Mesmo diante dos empecilhos, mesmo eu dizendo que eu vim somente para os filhos de Israel, e você continua crendo. Mesmo eu falando que eu não podia lançar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos, você pede só uma migalhinha basta. Mulher, grande a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele momento a palavra diz que a filha dela ficou curada. Amém. Essa mulher parecia conhecer a parábola que Jesus tinha contado do amigo insistente, que está em Lucas 11. Está escrito assim, Lucas 11, do 5 ao 9. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro, não me amole, a porta já está trancada. E eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse, eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele. Aleluia. E lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Aleluia. Batam e a porta lhe será aberta. Aleluia. Aleluia. Entenda, meu amado e minha amada, pode ser que por Jesus ser seu amigo, você sabe que Jesus é seu amigo. Você sabe que Deus... Ele é seu pai, ele tem o melhor para você. Mas pode ser que por isso ele não te responda de imediato, mas pela insistência. Continue insistindo, continue batendo, continue procurando, continue insistindo, crendo. Porque aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. 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 Prosseguindo, meu amado e minha amada, eu poderia falar de tantas pessoas, né? Tem tantos milagres na Bíblia. Tem a filha de Jairo, tem a mulher do fluxo de sangue, né? Mas o Senhor me trouxe um cenário inusitado, um cenário diferente ao meu coração para compartilhar com você. E nesse cenário você vai identificar, conforme eu for falando, no qual Jesus insiste para os discípulos entrarem no barco. Jesus insiste, os discípulos entram no barco e Jesus fica ali. E o barco começa a ficar a uma certa distância, porque o texto vai falar que o vento soprava contra o barco.
Mas você já parou para pensar, se foi Jesus que insistiu, por que o vento está soprando contra? Né? E aí eu te pergunto, eu faço essa pergunta para você. Se você entregou a sua vida para Jesus e sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, por que esse vento está soprando contra o teu barco, contra a tua vida? Por que você está vivendo essa situação aí? Será que Deus perdeu o controle da sua vida? Será? Por que está acontecendo isso? Deus foi pego de surpresa, meu amado e minha amada. Ele sabia que isso ia acontecer com você. Não, meu amado e minha amada. Tudo tem um propósito. Entenda isso. Aleluia. Entenda que se você entregou a sua vida para Jesus e você tem compromisso com Jesus, porque Deus não se compromete com quem não tem compromisso, não. Mas se você tem compromisso com Jesus, Ele se compromete com você. Amém. E tudo que você vive tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus. Aleluia. Obrigado. E aí, prosseguindo, o texto vai dizer que alta madrugada, entre as 3 e as 6, vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos não sabem que é Jesus e eles começam a gritar de desespero: é um fantasma! O cenário já era de pesadelo, né? O vento já estava soprando contra, ainda veio um fantasma. Imagina, o que eles poderiam ter pensado? Por que Jesus nos colocou aqui para a gente morrer? Agora vem um fantasma? E Jesus fala assim: coragem, sou eu, não tenho medo. Olha, Jesus te encorajando, coragem. Eu estou contigo, não tenha medo. Eu estou aqui, você pode confiar. E aí Pedro olha assim: se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo por sobre as águas. Jesus diz: vem, e ele começa a andar sobre as águas. E aí agora eu te dou a resposta da pergunta que eu te fiz. E a resposta: sabe por que você está vivendo essa situação que aos teus olhos é impossível? É Jesus testando a tua fé. É Jesus te mostrando que para Deus nada é impossível, se você orar com fé e não duvidar. É Jesus te fazendo sair do barco, do lugar que limita a sua visão da fé. Aquele lugar seguro que te limita de ter mais fé. É Jesus te mostrando que sem Ele você não pode fazer nada, mas com Ele tudo é possível. Você pode todas as coisas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pedro começa a andar sobre as águas, está focando em Jesus e indo em direção a Jesus. Obrigada. Olhando para Jesus e indo em direção a Jesus. Mas de repente Pedro desfoca de Jesus, começa a observar o vento, começa a observar as circunstâncias que eram contrárias à palavra que Jesus tinha lhe dado, né? E ele começa o quê? A afundar. Deus Santo. Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que Pedro afundou? Porque duvidou. E por que ele duvidou? Porque eu e você muitas vezes duvidamos, meu amado e minha amada. Sabe por que nós duvidamos? Porque nós desfocamos o olhar de Jesus. Muitas vezes nós duvidamos porque começamos a focar nas circunstâncias contrárias, no impossível que está acontecendo, na enfermidade, no gigante, e desfocamos o olhar de Jesus. Verdade, Jesus. Davi não fez assim. Davi, ele não estava focando no gigante, não. Ele estava focando no Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com lança, espada, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu já venci essa batalha porque eu não estou sozinho. Ele está comigo, Ele está contigo. Glória a Deus. Você vai vencer, meu amado. Se Ele está contigo, você vai vencer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu, Ele venceu. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Verdade. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê nisso? Muito obrigada. Você crê? Então você vai vencer. Então não duvide na palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Qual foi a palavra que Ele lançou? Você lembra? Sim, meu Você Deus. lembra da promessa que Ele te deu? Sim, meu Você Deus. lembra
Você tem lido a palavra, você tem conhecido as promessas do Senhor sobre a tua vida? Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você se alimenta de fé. A fé, que é um nome tão pequeno, né? F-E. Um nome tão pequenininho, mas que gera grandes resultados. Aleluia. Porque Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenininho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vocês dirão a este monte, lança daqui para lá, e ele irá, nada será impossível para vocês. Porque a fé é como uma semente que é lançada no teu coração, meu amado e minha amada. E essa fé vai com o tempo, não é de imediato, não. Pedro também tinha uma fé pequena. A princípio, ele duvidou, ele afundou. A princípio, ele negou Jesus 3 vezes, mesmo dizendo para Jesus, eu vou com o Senhor até o fim. Mesmo que me matem, eu vou com o Senhor. Mesmo assim, Pedro negou. E aí? Mas a fé que Jesus já tinha lançado dentro do coração dele foi crescendo, foi crescendo. E ele começou a salvar almas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E foi crescendo ao ponto de Pedro fazer grandiosas coisas para o Senhor e se entregar no fim da sua vida, dizer para os homens lá, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Meu Deus. Olha só. Aleluia. Alguém que quando olhou Jesus sendo crucificado teve medo e negou, não conheço ele. Depois teve tanta coragem, foi uma fé. Essa fé só Deus pode colocar no teu coração. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas a palavra parece ser tão difícil, né? Seguir a Jesus, se for necessário até morrer por Jesus. Mas, meu amado, que se a pessoa tiver fé, ela sabe até o momento que ela vai morrer. Tem pessoas que testemunham que sabia até o momento e já tinham descansado. Estevão estava sendo apedrejado, olhando para o céu e vendo Jesus lá. Aleluia. Ele não tem medo da morte, não. Glória. Como Paulo disse, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Aleluia. Porque ele já tinha visto grandes coisas que nem eu nem você vimos. Oh, sabe por quê? Porque antes, quando ele não teve encontro com Jesus indo para Damasco ali, né, que ele ficou cego, antes que ele era cego e ele não sabia. Mas quando ele teve encontro com Jesus, aquela cegueira ali abriu o olho espiritual dele. E ele começou a enxergar além. Ele começou a ver coisas que nós não vimos ainda, mas que nós veremos. Coisas grandiosas. Ele foi até o terceiro céu. E ele disse, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com ele. Eu estou aqui só para viver para Cristo. Mas um dia vai chegar que eu vou estar com ele frente a frente, face a face, para todos sempre louvando e adorando ao Senhor. Obrigado, E não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais morte. Toda lágrima vai ser enxugada, meu amado e minha amada. Então olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé. Aleluia. Aleluia. Notem que quando eles entram no barco, o texto vai falar que o vento cessou. Aleluia. Até o vento é com propósito, Pai. Esse vento que está soprando contra a tua vida. Esse deserto que foi o Espírito Santo que te levou. Para de falar que é o inimigo. Aleluia. O inimigo não tem poder contra a tua vida se você está em Cristo Jesus. Amém. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem é principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Nem anjo, nem presente, nem porvir. Nada pode te separar do amor de Deus se você está em Cristo Jesus. Muito obrigada. Então, somente creia que tudo tem um propósito. Se o Senhor te leva para o deserto, é porque Ele vai te falar o como Ele ama a sua vida, como Ele tem cuidado de você. Essa situação não pegou Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Sabe o que é isso? É Deus só observando, vendo se você aprendeu. Aleluia, Aprendeu a verdade. confiar, aprendeu a orar com fé, aprendeu a insistir, aprendeu a agradecer e não murmurar, aprendeu a olhar sempre para Jesus e aprendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero contar um breve testemunho aqui de situações que eu vivi, para que você entenda.
eu tinha uma cachorrinha que ela estava enferma, ela estava muito doente. Eu levei ela em vários veterinários e nada dela ser curada. Ela estava urinando sangue, gotinhas de sangue e não bebia água. Eu dava remédio, levava em veterinários e nada dela ser curada. Aí, certo dia, a minha pastora falou assim, profetiza que ela vai ser curada em nome de Jesus. E eu tomei aquela palavra com fé e profetizei. Você vai ser curada em nome de Jesus. E ela começou a ser curada. Ela começou a voltar a urinar normal, só que, de repente, ela começou a querer piorar de novo. Eu falei, não aceito. Eu sei que ela já foi curada em nome de Jesus. E ela melhorou, nunca mais ela urinou sangue. Aleluia. Ela urinou normal, voltou a beber água e viveu até a sua velhice. É verdade. E teve outra situação de uma outra cachorrinha que eu tive, que eu tinha muito apego a ela. Ela tinha 7 meses e ela começou a infartar com 7 meses. Tão pequenininha, tão novinha. Só que eu era muito apegada. Ela veio para mim num momento que eu estava passando umas coisas difíceis, meu marido no hospital, coisas difíceis, e ela era tipo o meu apoio, assim. E quando ela começou a infartar ali, eu comecei a orar com fé, já tendo a experiência da outra, né, para dizer, não, ela vai ser curada, eu creio em nome de Jesus, porque eu não podia levar ao veterinário, eu não sabia onde tinha veterinário, tinha recém-mudado, estava chovendo, e ela já, assim, ela estava saudável, de repente começou a infartar. E eu orando, crendo, em nome de Jesus. Mas ela partiu, ela faleceu. E eu não entendi. Eu comecei a orar, a falar, Senhor, o que aconteceu? E o Senhor começou a falar comigo sobre Jó. Começou a falar sobre a palavra de Jó, o que Jó passou, né? Jó perdeu tudo, mas depois tudo foi restituído em dobro. Eu entendi que Deus iria restituir, mas eu queria ela, sabe? E aquilo me doía muito, e eu chorando e tal. E certo dia, eu fui para a igreja e Deus usou uma irmã. E falou comigo assim, você foi aprovada e aprovada por Deus. Porque ali eu entendi que ela era o meu Isaac, era a minha oferta a Deus. Assim, eu gostava muito daquela cachorrinha. Eu não sei quem já teve um cachorrinho ou um filho, sei lá, que perdeu, que gostava muito e Deus tomou. E ali foi muito difícil para mim, foi uma dor muito grande. Mas quando eu ouvi aquela palavra, você foi provada e aprovada por Deus, nossa, eu fiquei tão feliz. É tão bom, não é bom ser provado por Deus, mas é tão bom ser aprovado por Deus. E depois Deus restituiu mais que o dobro, meu amado e minha amada. Os cachorrinhos que eu tive, teve 7 filhotes, na verdade eu acabei ficando com 10, eu tive que até doar, vender, doar. Eu fiquei com cachorro demais, falei, não tem como ficar com tudo isso. E hoje eu fiquei com 2, né? Mas hoje eu não tenho mais aquele apego que eu tinha antes, que era até exagerado, porque nós não temos que ter nada acima de Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, a gente não pode ter nada no nosso altar. O nosso altar tem que ser de Deus. Você pode amar seu filho, sua mãe, seja quem for, mas nada pode substituir o lugar de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Porque amém. quando Deus pediu a Abraão Isaac, não foi fácil para Abraão oferecer Isaac, seu filho da promessa que ele tanto esperou, né? Foi difícil para Abraão. E quando ele viu aquela promessa se realizando, ele teve aquele filho. E de repente Deus pede aquele filho. Mas é tão lindo a história de Abraão, que Abraão, ele confiava tanto em Deus e ele tinha o altar no coração de Abraão, era Deus que estava naquele lugar ali no coração de Abraão. E que quando o filho dele pergunta, cadê o cordeiro, pai? E Abraão lança uma profecia ali com fé, o cordeiro para si, Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro, que é Jesus, o cordeiro perfeito. Deus também deu por amor a você. Ele entregou de mais precioso, ele tinha por amor a você. Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade. Então, meu amado, minha amada, se ele já deu
essa prova de amor, você não precisa mais duvidar do quanto Ele te ama. Aleluia. E que Ele tem cuidado de você. Amém? Amém. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Muito e obrigada, quem seria Jesus. Jó? Quem seria Jó se ele não tivesse passado Sim, tudo que ele Jesus. passou? Nós não saberíamos quem era Jó. Mas diante de tudo que Jó passou, nós aprendemos. Bem sei, Senhor, que tudo pode. Aleluia. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém, Jesus. Já conhecia Deus só de ouvir falar. Agora, ele conhecia Deus de uma forma especial, de uma forma íntima. Ele sabia. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode te dar, Deus pode te curar, mas se não, continue adorando ao Senhor, continue crendo que Deus é bom o tempo todo e Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Continue orando com fé e crendo que Deus vai fazer o que for melhor para você, amém? Ouça o que Deus te diz nesse momento. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é para a morte. Aleluia. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Aleluia. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Aleluia. Sou eu quem dou a vida. Muito Sou obrigada. eu quem tira a vida. E determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Aleluia. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas. É tudo passageiro. Você só precisa confiar e descansar. Amém. Descansa, meu amado. Descansa nas promessas do Senhor. Descansa, tenha fé. Tenha fé. O Senhor sabe o que é melhor para nós. É o Senhor quem é o dono da nossa vida. E é o Senhor quem te fez e te formou. Desde o ventre da tua mãe, quando você nem imaginava ele nascer, o Senhor já tinha um plano perfeito para a tua vida. Então entrega as suas preocupações, ansiedades, medos, a sua insegurança. Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Glória, Entrega as suas glória, enfermidades. Tudo que você está vivendo tão impossível, Aleluia. entrega diante de Deus. Porque Ele vai fazer o que for melhor. Aleluia. Ele é o especialista no impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Graças a Deus, né? Graça e paz. Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Que Deus venha estar presente nesta live, neste vídeo. E que o Senhor vai falar o coração de cada um. Que o Senhor vai libertar, vai transformar a vida. Olha quanta coisa, quantos textos, quantas palavras maravilhosas, Aleluia. quanta cura, quanta enfermidade, quanta fé. Nós temos que ter Aleluia. fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que for nosso propósito para a nossa vida, construi um lugar para o Senhor, com verdadeira, com aquela fé. Não, eu confio no Senhor, porque o Senhor tem tudo para mim. O mundo pode oferecer tantas bandejas, tantas coisas, que no momento pode ser maravilhoso, pode você se alegrar, mas você não vai ter fé, você não vai ter alegria permanente. Mas no Senhor Ele nos prometeu que tem alegria permanente. Lá na glória vai ser só alegria. Pai, nós confiamos assim e cremos. Entregamos para vocês este vídeo que veio falar o coração, que vida pode ser transformada, vidas podem ser curadas, libertadas pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Compartilha, para que esses vídeos venham valorizar. Senhor, o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia. Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Um beijo. Fique na paz. Beijo. Compartilhe. Beijo, minha neta. Amém. Deus te abençoe, que continue te usando da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. É dessa maneira que o Senhor quer ela na presença dele. Obrigado por tudo. Amém.